Você consegue imaginar um anfíbio que não apenas protege seus filhotes com uma determinação feroz, mas também é capaz de enfrentar cobras? Conheça o sapo-boi, uma das criaturas mais incríveis da África. Hoje, você vai aprender como esses anfíbios não apenas afugentam predadores com seus gritos potentes, mas também superam muitos outros em termos de estratégias de sobrevivência. Eles são capazes de sobreviver à seca se enterrando no solo por vários anos e usando sua inteligência para salvar seus filhotes. Preparado para ver isso com seus próprios olhos? Não se esqueça de avaliar este vídeo e se inscrever no canal. Vamos começar! O maior sapo conhecido na África é o sapo-boi. Este território é o lar dos filhotes de um macho de sapo-boi, e ele pode chegar a proteger até 4.000 ovos, embora nem todos se tornem adultos. No entanto, os pais fazem de tudo para protegê-los, e o sapo-boi tem muitos recursos para isso. Se este anfíbio ocupar um determinado território, não permitirá que ninguém se aproxime. Primeiro, ele soltará um grito muito alto. Um som tão penetrante que todos os visitantes indesejados não apenas se surpreendem, mas imediatamente mudam de ideia e recuam. De modo geral, qualquer criatura que ouve esse grito logo se afasta apressadamente. Mas esse som assustador é apenas um aviso. O verdadeiro confronto ainda está por vir. Observe esta cobra. Ela pretende jantar alguns dos filhotes de anfíbios, mas não tão rápido. O sapo-boi macho já está pronto para lutar e está extremamente sério. Um único golpe agressivo e a cobra rapidamente entende o que está enfrentando, decidindo recuar. Claro, às vezes essa tática não funciona, e nem os gritos nem a agressão são suficientes. Nesses casos, o sapo-boi recorre a outra arma, o veneno. Assim como muitas outras espécies de sapos e rãs, o sapo-boi secreta veneno por glândulas localizadas atrás de suas orelhas. Um banquete desse certamente não agradaria a ninguém. Mas o que fazer se alguém decidir se alimentar não dos adultos, mas dos filhotes? Nessa situação, os pais têm outras cartas na manga. O sapo-boi, ao contrário de muitos de seus parentes, sabe morder. Com suas mandíbulas poderosas, ele se alimenta de roedores, lagartos, cobras, escorpiões, morcegos, vermes e até outros sapos. Além disso, ele possui 3 grandes protuberâncias serrilhadas na frente de sua mandíbula inferior, o que torna sua mordida ainda mais forte. E se adicionarmos a isso a agressividade dos machos e sua determinação em proteger seus filhotes a qualquer custo, podemos imaginar o resultado. Não é à toa que muitos animais preferem manter distância desses anfíbios. E não pense que uma mordida de um sapo-boi é uma coisa trivial. Se você ainda acha que gritos altos, agressão e a capacidade de morder não são o suficiente, aqui está outra habilidade: inteligência. Os sapos-boi costumam se reproduzir em águas rasas, mas esses locais correm o risco de secar, o que é prejudicial para os girinos. Então, o que fazer? Mesmo que haja um lago nas proximidades, a tarefa ainda é desafiadora. Como mover rapidamente 4.000 girinos para um local seguro? E aqui entra a inteligência. Esses animais podem cavar um canal entre 2 corpos d'água para salvar seus filhotes, trabalhando até que o canal atinja o tamanho ideal, ou seja largo o suficiente para permitir a passagem da água e o deslocamento fácil dos girinos para o lago. Esses são verdadeiros pais perfeitos. Aliás, eles não esquecem de cuidar de si mesmos também, usando sua inteligência mais uma vez. Vejamos este exemplo. É sabido que sapos-boi podem viver em savanas. Quando o animal não está na água, o muco em sua pele o protege de secar. No entanto, esse muco desaparece com o tempo, e o sapo eventualmente precisa de umidade. Mas o que fazer se a fonte de água secar? Nesse caso, o sapo-boi se enterra a cerca de 20 centímetros de profundidade e cria uma membrana mucosa que endurece e forma algo como um casulo. O mais surpreendente é que, nesse casulo, o anfíbio pode permanecer por até 7 anos. Quando a chuva começa, o casulo se amolece com a umidade, o sapo acorda e percebe o início da estação chuvosa e do período de acasalamento. Se parece estranho para você que um anfíbio tão incrível, que até grandes animais temem, se esconda debaixo da terra e apenas espere, aqui vai uma explicação. Os sapos-boi não são sempre tão poderosos. Eles só se tornam assim ao proteger seus filhotes. Se não houver filhotes para cuidar, todas as habilidades do animal parecem diminuir. Claro, ele ainda vai gritar, morder e mostrar agressividade, mas isso já não pode ser considerado tão impressionante. Pelo menos, é isso que acontece com os sapos-boi menores e mais inofensivos, como os sapos ornamentados, que vivem na Ásia e muitas vezes são presas de cobras.
Esses sapos também secretam uma substância venenosa pela pele, mas as cobras sabem como evitá-la. Elas usam os dentes da mandíbula superior para cortar a barriga do sapo e se alimentam de seus órgãos internos. No entanto, quando consideramos os sapos boi como pais, eles parecem simplesmente perfeitos. Existem muitos exemplos incríveis de cuidado entre criaturas aquáticas para com seus filhotes. Por exemplo, algumas rãs chocam seus ovos sentando-se sobre eles, como pássaros. Outras constroem ninhos de espuma, que criam condições ideais para os ovos, protegendo-os de doenças. O sapo serrum carrega seus filhotes nas costas, e os machos do sapo chifrudo de Palava nem mesmo se acasalam enquanto guardam os ovos, tamanha é sua obsessão pelos filhotes. É claro que, quando se trata de cuidar dos filhotes, os sapos boi e outros anfíbios aquáticos merecem todo o crédito. No entanto, é preciso sobreviver o suficiente para ver isso. Cobras podem tornar-se predadoras desses sapos bem no auge do período de acasalamento, quando os sapos chamam as fêmeas com seus gritos, que também atraem predadores famintos.